A paz do Senhor, boa noite. Vamos nos colocar de pé e todos juntos louvar o nome do nosso Deus. O Deus que é grande e exaltado, que tem um nome sobre todo nome. Som da festa vai subir, sua glória descerá.
Senhor, nós celebramos o seu nome, Jesus. Nessa noite você pode aplaudir mais forte para a glória de Jesus. O nome dele é exaltado. Que essa noite, Pai, o som dessa festa de um povo que se reúne em torno do seu nome seja celebrado. Meu Pai, que o teu nome seja engrandecido e que essa festa que nós estamos realizando aqui possa adentrar no nosso coração, visitar a nossa alma, mandar embora a tristeza, mandar embora a angústia, mandar embora a solidão, mandar embora a depressão e trazer sobre nós o som da festa, o som da alegria, o som da paz que vem da sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que essa festa que nós cantamos aqui está sobre você. Amém. Então, antes de você se assentar, compartilhe essa festa com pessoas com um sorriso bem bonito, dizendo: seja bem-vindo, seja bem-vinda, é você essa noite aqui. Que bom que você está nesse lugar. E você que nos assiste pela internet também, obrigado pela sua companhia. Que Deus também te abençoe e você possa sentir o som da festa aí onde você estiver. Os irmãos, sejam todos bem-vindos essa noite, que alegria poder receber vocês. Você que está vindo hoje pela primeira vez de uma maneira especial, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com 2 títulos da nossa livraria, temos alguns materiais lá. O primeiro deles é o livro do John Piper, que tem por título Lutando contra a Incredulidade. Você que tem sofrido com golpes de falta de fé, de insegurança, de incredulidade, aqui está um bom título para você adquirir na nossa livraria. E também o livro do Max Lucado, Um Coração Igual ao de Jesus. Max Lucado é um escritor devocional, leitura fácil, rápida e gostosa para a gente poder desfrutar. Temos lá 2 exemplares desse mesmo título. Se você puder passar ao final da nossa celebração na nossa livraria e conferir os materiais que nós temos ali, em breve temos mais coisas chegando, também para você poder ter um material de qualidade para poder desfrutar aqui na nossa comunidade, tá bom? Deixa eu passar alguns avisos para você. Primeiro, você que não está acostumado com a Terça-feira da Esperança, nós vamos ao final da celebração convidar você para começar uma campanha de oração. Por que a gente chama de campanha de oração? Não é campanha no sentido de corrente, tá bom? Não é aquela corrente que a gente passa no WhatsApp, se você quebrar vai vir maldição, não tem nada a ver daquilo. Campanha é uma palavra retirada do ambiente militar. Quando um exército está indo contra um outro inimigo, se chama de campanha militar, avançar territórios para conquistar ou defender. E é isso que nós fazemos aqui. Você quer avançar um território na sua vida? Um território que você acredita que é seu, mas que você ainda não possuiu? Quer defender um território do seu coração, que você acredita tem sido, alguns dias ainda aí, que nós vamos divulgar isso para você, e depois nós vamos fechar as inscrições, porque começaremos o nosso curso. Então você tem até aí o final do mês para poder fazer a sua inscrição conosco. Se você tem interesse, por favor, passe no balcão de informações. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu ainda não sei se eu quero me tornar membro e me batizar na igreja, eu me sinto acolhido, me sinto à vontade, tenho frequentado essa igreja já faz 1 ano, 2 anos, eu não sei se eu quero ser membro. Eu convido você a fazer o curso, sem nenhum compromisso de no final você se tornar membro, mas conheça as crenças dessa comunidade, as doutrinas, com certeza você será muito edificado, e no final você pode tomar sua decisão entre ser ou não membro da nossa comunidade, tá bom? Ao final do culto, dê o seu nome no nosso balcão de informações. Os retiros estão em andamento, os pagamentos, mas aqui temos vagas abertas ainda, é para o retiro de meninos, adolescentes de 12 a 17, e meninas adolescentes de 12 a 17 também, tá bom? Então, ao final da nossa celebração, teremos o grupo dos adolescentes ali, que estarão fazendo as inscrições, e você pode levar a sua para sua casa, para poder fazer do seu filho e da sua filha também, tá bom? Outro aviso, nós estamos hoje com a nossa série Rei Davi, e quinta-feira nós teremos o nosso curso de História da Igreja, aqui na comunidade. Você que fez a sua inscrição, já participou, esteve conosco, nessa quinta-feira nós retomamos a nossa atividade, diante de uma breve interrupção, que foi a semana passada, de atividades da nossa comunidade, o Encontro de Mulheres, tá bom? Então, quinta-feira agora, 19h30, você que deu seu nome e participou do curso, é o nosso 4º encontro, e nós vamos conhecer o tempo da Reforma Protestante, vai ser um tempo de ensino muito precioso aqui. E na sexta-feira, aí para tudo, para geral, sua agenda, porque a gente conta com você e sua família aqui conosco, tá bom? Sexta-feira, a partir das 19 horas, venha ter um lanche aqui conosco na nossa tradicional Festa das Nações.
Tem quibe, bolinho de bacalhau, espetinho, hambúrguer, mini pizza doce, tem doces, tem salgado, tem tapioca, tem muita coisa. Se você quiser vir fazer um lanche de qualidade, você tem sexta, sábado e domingo, às 19 horas. Mas lembrando o seguinte, no domingo, nós não teremos a celebração das 9h30 e nem das 19h30. Então nós não teremos nosso culto dominical tradicional. O que nós teremos, pastor? Teremos às 18 horas uma celebração única ao ar livre. E eu queria convidar você a estar conosco pontualmente, porque se você chegar aqui às 19 horas já acabou o culto. Vai ser das 18 até às 19, um tempo único de celebração ao nome de Jesus em espaço aberto, e vai ser uma boa experiência, se Deus permitir. Então, convido você a estar na Festa das Nações, qualquer dia desses, sexta, sábado, domingo, mas domingo vir participar conosco dessa celebração às 18 horas, aqui na frente da igreja, tá bom? Não lembra como é que é a Festa das Nações? Eu tenho um vídeo aí, que eu quero passar para você, quem sabe abra o seu apetite, quem sabe faça uma recordação boa em sua memória, e você queira estar conosco aqui nessa sexta-feira. Pode colocar, por favor. Espero que tenha dado vontade em você de estar aqui conosco, está chegando e a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Vamos colocar em pé mais uma vez, por favor? Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero agradecer a Deus pela sua generosidade, você que tem vindo às terças-feiras e tem contribuído, mesmo sem ser membro dessa igreja. Que bom que você acredita nesse trabalho que nós estamos realizando e vem aqui ofertar no altar do Senhor. Que Deus possa te abençoar. E então, enquanto cantamos essa canção, se você tem algo para ofertar no altar do Senhor, pegue seu envelope e venha aqui à frente trazer nessas urnas aquilo que Deus lhe concedeu e que você, por gratidão, quer devolver. Enquanto cantamos, pode vir aqui à frente. anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor
derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração e faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem, Senhor, vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor. Você pode declarar ao Senhor: derrama chuva. Vem com teu rio, vem com teu rio. Inunda o meu. Declare mais forte ao Senhor. Vai chover, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração e faz chover, Senhor. Você pode colocar a mão no seu coração assim e dizer: Senhor, faz chover sobre meu coração, sobre a minha terra árida, revigora a minha vida, a tua chuva, Senhor, sobre a minha vida, fazendo brotar novamente e fazendo crescer e germinar a tua glória sobre mim, em nome de Jesus, amém. Amém, nós estamos pedindo isso profeticamente. Senhor, faz chover sobre o nosso coração árido, e faz chover sobre as crianças de 3 a 11 anos também, que vão vir aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente, ainda em pé, queridos. Nós vamos cantar mais uma canção celebrando o nome de Jesus, e as crianças de 3 a 11 anos terão um tempo para serem ministradas na sua idade, na sua estatura. Se você puder trazer o seu filho para que ele possa acompanhar nossos facilitadores, nós ficamos felizes de poder atender o seu filho e a sua filha, certo, crianças? 3 a 11 anos, podem ir, Deus abençoe, podem ir, isso. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, eu queria pedir que você viesse à frente junto com a nossa equipe de intercessão, que nós teremos um tempo de oração pela sua vida. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Se você vai ficar no seu lugar, aproveite esse tempo para adorar o Senhor, aproveite esse tempo para engrandecer o nome de Jesus.
preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aplaudimos o teu nome, Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo. Eu queria convidar o Guilherme que viesse aqui à frente. O Guilherme hoje estará compartilhando a palavra do Senhor conosco. Estamos aí numa série de mensagens sobre o rei Davi. E então, o Guilherme hoje vai trazer uma ministração a respeito de um dos salmos que esse importante personagem bíblico trouxe para a nossa geração. E hoje é um dia também especial para o Guilherme, porque quero aproveitar essa oportunidade já, porque às vezes passa rápido. Hoje é aniversário dele, então a gente já vai orar pelo aniversário, né? Fazendo 36 anos de idade hoje, né? Mesma idade minha, que bom, Deus abençoe. Brincadeira, ainda nem chegou no 30 esse menino. E nós vamos orar, abençoar a vida do Guilherme. Estenda a sua mão para cá. Senhor, obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede ao seu filho, e que o Senhor possa trazer sobre ele a sua graça, a sua presença, o seu poder,
sua família possa ser abençoada, ele e a Ingrid possam viver e beber dos frutos do Senhor nessa vida, e que a tua presença possa ser a alegria do seu filho, Pai. Obrigado por mais um ano de vida, conserva-o na fé e na provisão do Senhor, e que essa noite ele seja um instrumento da tua palavra sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a todos pela oração, sempre bom, né? Como o pastor disse, estou fazendo 36 anos, né? Tô com cara de 20, né? Tô indo bem. Gostaria que eu apagasse as luzes. Eu gostaria de começar diferente essa mensagem. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E eu gostaria que você pensasse em algo que talvez você nunca pensou, que é a glória de Deus, que é a presença de Deus. Talvez em tantos cultos que você veio, talvez na sua casa, no seu quarto, talvez você nunca se perguntou como deve ser a glória de Deus, como deve ser a presença real de Deus. Ninguém nunca viu a face do Senhor, pois Ele mesmo disse que quem visse a sua face não suportaria. Mas Ele mostrou para alguns dos seus, como para Moisés, mostrou alguns relances, como para os discípulos na transfiguração, mostrou um pouco da sua glória. E eu creio que essa glória está acessível para nós nessa noite. Eu creio que o Senhor está aqui presente, eu creio. E eu creio que Ele quer trazer cura, Ele quer trazer vida, Ele quer resgatar os perdidos, alcançar os enfermos. Ele quer demonstrar um amor que talvez você nunca provou antes. Ele quer ser, além de tudo, a sua segurança, a sua alegria, como nós acabamos de cantar, a sua verdade. Procuro tua presença, desejo estar contigo, tenho sede de ti, como terra seca, cansada e sem chuva. Quero ver-te no teu templo, tua glória e majestade. Enche-me com teu Espírito e desfrutar deste momento. Teu amor é melhor do que a vida, por isso eu te louvarei. Esquecerei de quem eu sou com todo o meu ser. Enquanto viver, falarei do teu amor, darei tudo a ti, Senhor Jesus. As tuas bênçãos são manjares, me alegram, satisfazem-me, mas não as busco com a minha força. Prefiro ter tua presença. Teu amor é melhor do que a vida, por isso eu te louvarei. Esquecerei de quem eu sou com todo o meu ser. Enquanto viver, falarei do teu amor, darei tudo a ti, Senhor Jesus. Darei tudo a ti, Jesus. Pode acender as luzes.
Nada melhor do que começar falando de um salmo, cantando um salmo, né? Quando o pastor me pediu para falar a respeito dos salmos, eu lembrei dessa música que eu compus fazem 5, 6 anos atrás. E essa música fala ao meu coração há 5, 6 anos atrás. Ele era gente como a gente. Davi era gente como a gente. Porém, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E esse salmo, ele transmite, ele me ensina, ele consegue falar ao meu coração do porquê que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver isso no Salmo. Gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Esse é o Salmo 63, meus irmãos. Em que contexto Davi escreve esse salmo? Davi estava sendo perseguido, não pela primeira vez, mas pela segunda vez. Vocês sabem a história de Davi, quando ele enfrentou Golias. Ele era novinho, né? E tinha um rei que era praticamente, né, o patriarca dele, o pai dele, né? Vamos dizer assim, que chegou, abraçou ele e falou: Davi, você vai caminhar comigo, você tem coragem. E esse rei era Saul. Porém, Saul ficou muito enciumado por Davi ser alguém popular, alguém abençoado, um guerreiro. Então ele começou a perseguir Davi. Essa foi a primeira perseguição de Davi. E só nessa primeira perseguição, meus irmãos, vocês já pensem o peso psicológico, a dificuldade que Davi enfrentou. Primeiro, Saul era uma pessoa de extrema confiança de Davi. Imagine você, uma pessoa de extrema confiança sua. O seu melhor funcionário, o seu patrão que sempre te ajudou, um irmão, alguém que sempre andou do seu lado. De repente ele se enciuma e começa a te perseguir. Imagine essa situação. Segundo lugar, Saul era pai do melhor amigo de Davi, era pai de Jonatas. E a amizade deles é uma coisa tremendamente bela. Na Bíblia, dificilmente você encontrará uma amizade tão recíproca, tão cheia de amor mesmo entre irmãos como de Davi e Jonatas. Então, se imagine no lugar de Davi, o pai do seu melhor amigo, considerado como um irmão, te perseguindo, e você no meio de todo esse problema. E Davi, terceiro, tinha uma crise enorme, porque ele teve inclusive oportunidades de matar Saul. Ele sabia que Saul queria matá-lo. Saul jogou uma lança nele. Enquanto ele tocava harpa, Saul tentou matá-lo. Deus o livrou da morte. E ele teve a oportunidade de matar Saul. Porém, ele era muito temente a Deus. Ele diria: eu nunca vou tocar no ungido do Senhor. Eu nunca irei tirar a vida do meu rei. Ou seja, Davi sofreu uma incrível pressão psicológica nessa situação de perseguição. Aí você fala: então essa segunda perseguição não foi tão complicada. Foi muito mais complicada, meus irmãos. Se vocês acham que a primeira foi difícil, imagine a segunda. Sabe quem estava perseguindo Davi? Seu próprio filho. Pense agora, seu próprio filho. Uma pessoa que ele criou, uma pessoa que ele amou,
uma pessoa que Ele proveu, uma pessoa que Ele abraçou. Muitos de vocês podem estar com seus filhos aí do lado. Vocês estão, alguns eu sei que estão com os filhos aí do lado. Imagine o seu próprio filho te perseguindo. Foi o que aconteceu com Davi. Por quê? Porque Davi, no passado, ele pecou. Com certeza nós vamos passar por esse pedaço da história na série de mensagens. Eu não posso explicar com muitos detalhes. Mas no passado ele pecou. Ele teve um caso extraconjugal. E isso acabou afetando todas as áreas da vida de Davi, inclusive a sua família. E Absalão, que é o nome do filho que estava perseguindo Davi, ele matou o próprio irmão, porque o seu irmão Amon abusou de uma outra filha de Davi. Então Absalão ficou indignado com Davi, porque Davi ele não se posicionou contra Amon. Claro que ele reprovou, mas ele não executou Amon, ele era o próprio filho, né? E ele acabou sendo rei, né? Esse é um dos riscos do poder, né, meus irmãos? A gente acaba, às vezes, não agindo da forma correta. Davi não agiu da forma correta, ele deveria ter tomado uma postura, né? Esse foi um erro também de Davi. Então, Absalão começou a se remoer, ficou por anos, até que ele matou o próprio irmão. Absalão matou Amon, que abusou da outra filha de Davi. E quando ele matou o seu próprio irmão, ele fugiu para muito longe, para a terra do seu avô. Porém, ele ainda nutria um sentimento de vingança. Absalão ainda nutria esse sentimento de vingança. Então, em uma certa ocasião, quando ele voltou para sua terra, ele fez um motim contra o seu próprio pai. E Davi sofreu as duras consequências de ser odiado, de ser perseguido pelo próprio filho. E o que aconteceu? Davi foi para o deserto de Judá, fugindo do seu próprio filho. E agora eu quero te falar a situação que Davi estava quando ele escreveu este salmo, quando ele escreveu essa música. Davi estava em um deserto, ele não tinha acesso à água, ele não tinha acesso a alimentos. Davi estava com seu exército reduzido. Imagine você um rei, com exército reduzido e com um motim vindo ao seu encontro. Você teria a sensação de segurança? Eu não teria. Um motim vindo ao meu encontro e eu com poucos homens. Davi estava se sentindo inseguro. Davi se sentiu desprotegido. Davi estava com uma carga psicológica absurda. Meu próprio filho quer me matar. Meu próprio filho está vindo ao meu encontro e quer tirar a minha vida, ele quer tomar o meu reinado, ele quer se vingar. E sabe o que Davi fala em meio a todo esse cenário, meu irmão? Sabe o que Davi fala? O teu amor é melhor do que a vida. Eu tenho sede do Espírito, eu tenho sede de ti. Davi, ele buscava a Deus em todas as situações. Nada lhe faltava enquanto ele tinha a presença de Deus. Por isso ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha muitos problemas, muitas dificuldades. Tinha muitos desafios. Como você tem desafios. Como você tem dificuldades. Talvez não tão graves quanto a de Davi. Mas ele buscava a presença do Senhor. E eu quero trazer brevemente alguns pontos. O primeiro é que Davi desejava mais a presença do que a providência. Davi buscava mais a face de Deus do que aquilo que ele poderia dar para ele. Sabe por quê? Porque Davi estando num deserto, Davi estando desprovido talvez de água, de abastecimento, ele diz: a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água, eu te desejo. Como nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, meus irmãos? Talvez você veio no culto hoje procurando alguma coisa. Talvez você venha algumas terças buscando alguma coisa. Mas eu quero te dizer, você pode sair daqui com tudo que você veio procurar, todas as coisas que você precisa, toda a providência que você precisa. Você pode resolver todos os seus problemas, mas se você não sair daqui
com sede de Deus, de nada valerá esse tempo. De nada valerá esse culto. De nada valerá a palavra, o louvor. Você precisa sair daqui saciado, sim, mas eu quero te convidar a ter sede de Deus. Não simplesmente a sede de resolver os seus problemas. Não simplesmente o insaciamento por rapidamente solucionar a sua vida, dirigir os seus passos. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa desfrutar da presença daquele que tem tudo na palma das mãos. Daquele que tem o controle do universo, daquele que tem o controle de todas as coisas. Aí sim, você poderá ser chamado um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Porque Ele não quer que você o deseje pelas coisas que Ele pode te oferecer. Ele quer que você te falasse o nascimento do seu filho, aquele emprego que você tanto queria, quando você abriu a sua primeira empresa, quando você olhou aquele pôr do sol, né? Em Sertanópolis tem um movimento muito legal, por exemplo, de esporte que está acontecendo, mountain bike, essas coisas. Pô, você vai andar, você vê aquele pôr do sol maravilhoso, que momento feliz, que momento gratificante. Não são momentos felizes, diários, que você presencia. A vida não é maravilhosa, mas a vida, meus irmãos, pare e pense. Quantos anos tem na eternidade? Você não consegue contar. Esses dias eu falei no estudo bíblico avançado. Se você tira um ano de 1 milhão de anos, você ainda tem 1 milhão de anos? Se você tira um ano de 1 milhão de anos? Não. Mas e se você tira 1 milhão de anos da eternidade? Ainda nós temos a eternidade. A eternidade ainda está lá. O ser humano não consegue pensar na eternidade. Por isso nós nos apegamos tanto a essa vida. Porém, o amor de Deus é eterno. O amor de Deus é eterno. A palavra de Deus diz que permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. E o amor permanecerá. Se eu tiver que morrer, eu ainda confio em Ti. Porque o Senhor me prometeu que eu teria um remanescente. Porque o Senhor prometeu que da minha dinastia, do meu trono, viria o príncipe da paz eleito. O Senhor me prometeu e eu confio. O alimento de Davi era a sua adoração. Davi dizia: a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. O alimento de Davi era a sua adoração. Ele via a adoração como um rico banquete. Quando nós estamos aqui no momento de adoração, você consegue assimilar isso que Davi falou? Como se essa adoração fosse um rico banquete? Quando você está com muita fome, você passa na frente de uma casa que está fazendo janta na hora. Não dá aquela sensação de, nossa, eu preciso comer bastante, eu estou com muita fome, aquele cheiro de churrasco. Era assim que Davi via a adoração. Ele falava: eu preciso adorar a Deus, eu preciso agradecer a Deus, Ele tem me dado muito. Eu estou numa situação difícil, está complicado, mas Deus tem me dado muito. Eu preciso adorá-lo, eu preciso engrandecê-lo, eu tenho fome disso, eu tenho fome. Estou morrendo de desejo de adorar a Deus, de buscar a Deus. Esse era o alimento de Davi. Davi trocava seu descanso por tempo de busca. O que ele dizia: quando me deito, lembro de Ti. Às vezes a gente pensa em boleto quando a gente deita, né? A gente pensa em boleto, a gente pensa em conta para pagar, a gente pensa que tem que fazer no outro dia, né? Quando a gente está numa semana, por exemplo, a gente está nessa semana de festa das nações. Mas, irmão, eu estou sonhando com barraca, estou sonhando com yakisoba voando, com bolinho de bacalhau. Então, tá mais ou menos isso aí, né? Porque é bastante coisa. Eu tenho certeza que um monte de irmão aí também está sonhando com essas coisas, né? Só que o que acontecia com Davi? Ele sonhava com Deus. Na verdade, ele trocava o sono dele por tempo com Deus. O que ele diz aqui: de madrugada eu te busco, na vigília da noite eu te busco. Como é difícil levantar de madrugada para orar. É muito difícil, meus irmãos. Eu tenho muita dificuldade. Está um aqui que tem dificuldade de levantar de madrugada para orar. De manhã eu vou bem. No final da tarde, mais ou menos. Agora, de madrugada, eu tenho dificuldade. Eu gostaria muito de não ter, mas eu tenho. E Davi se levantava de madrugada, buscava a presença.
E quantos de nós temos abrido mão desse tempo? Sabe aquele tempo de qualidade que você tem? Existe um livro do Gary Chapman que fala a respeito das 5 linguagens do amor. Uma das linguagens do amor, que inclusive é a minha, né? Eu já falei para minha esposa isso, para ela ficar bem antenada, é o tempo de qualidade. Muita gente acha que aqui é assim, né? Gosta de tempo de qualidade, sentar do lado da pessoa, nem que seja para conversar um pouquinho, né? Para jogar um videogame, que seja, qualquer coisa, mas tempo de qualidade, que a pessoa está com você, não está em mais lugar nenhum. Davi tinha esse tempo com Deus, e nós temos tido esse tempo de qualidade. Às vezes você pensa que Deus não te quer, e eu acho que muitas das vezes é isso que acontece. Às vezes você pensa que Deus não quer ter tempo de qualidade com você. Você para e pensa e fala, nossa, mas eu tenho tanta dificuldade com isso, com aquilo. Eu vou falar com Deus, eu só peço, parece que eu só sei pedir. Eu vou falar com Deus, parece que Ele está tão distante. Eu vou falar com Deus, parece que Ele tem tantas coisas melhores para fazer. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que Deus te deseja. Ele deseja você. Você não tem noção do quanto Deus te deseja. Seu nome está escrito na palma das mãos dEle. Todo dia Ele olha e vê o seu nome. E Ele quer estar com você. Davi confiava sua segurança totalmente em Deus. O que ele diz aqui? Aqueles que querem me matar serão destruídos. Eu sei que o Senhor é o dono da justiça. Davi estava numa situação, como eu falei no começo, completamente insegura. Totalmente insegura. Porém, ele confiava a segurança dele em Deus. Ele falava, Senhor, a justiça é tua. Eu penso que Davi até lembrou lá do passado, quando ele não fez justiça, quando ele deveria, quando ele não tratou talvez seu relacionamento com seu filho, ele pensou, mandei mal, que a justiça seja feita, e a justiça é de Deus. Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu não vou sair daqui e batalhar com meu filho. Tanto, meus irmãos, que aconteceu isso depois, vou falar bem rapidinho, um relance, aconteceu isso depois, tá? E infelizmente o filho dele faleceu. E Davi chorou amargamente. Davi, penso eu que olhando as escrituras, foi o momento mais triste de Davi talvez. Até mais que quando ele recebeu a confissão do pecado dele, né? Recebeu a confissão não, né? Ele confessou o pecado porque o profeta veio exortá-lo. Ele teve um momento muito triste. Só que ele não fez justiça com as próprias mãos. Sabe o que ele quis fazer? Proteger o seu filho. O filho dele fez tudo contra ele. Quis destruí-lo, quis matá-lo. E ele pediu para os seus homens, não toquem em Absalão. Não toquem em Absalão. Imagina você, aquele seu desafeto. Em nome de Jesus nós não teremos desafetos na nossa vida, amém? Glória a Deus, a palavra de Deus diz que o que for respeito a nós, mantenhamos a paz com todos, né? Mas você tem alguém que não gosta de você, talvez. Alguém que te machucou, alguém que fez algo ruim para você. E você tem a oportunidade de garantir a sua segurança, aniquilando essa pessoa. Porque a pessoa que é sua desafeto, ela ameaça a sua segurança, certo? Ameaça a sua segurança, como aconteceu com Davi. E você, naquele momento que você fala, nossa, agora vai, agora eu estou livre. Você fala, não toquem nessa pessoa. A justiça é de Deus. Dele é a justiça. Dele é a justiça. Davi fez isso. Vocês estão entendendo porque ele era um homem segundo o coração de Deus? Apesar de todos os seus defeitos, suas dificuldades. E já encerrando, o remanescente de Davi, ele teve as mesmas atitudes de Davi. A raiz de Davi, o leão de Judá, Jesus Cristo. Jesus Cristo em Mateus 4,4, sabe o que ele disse para Satanás quando ele estava com um monte de fome e de sede? Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é a raiz de Davi. E Jesus morreu por nós e nos deu o seu Espírito para que nós possamos ser como Davi. Ele confirmou esse coração de Davi. Sabe, meus irmãos, Jesus confirmou o coração de Davi. Ele aprovou o coração de Davi.
como Ele aprovou o coração de diversos outros homens da Bíblia. Sejamos como eles, busquemos ser como eles. Às vezes nós nos pegamos querendo ser como muitas outras pessoas, como um grande atleta, como um grande executivo, como uma pessoa muito famosa, e nós queremos ser homem como Davi, nós queremos ser homens como Daniel, queremos ser mulheres, segundo o coração de Deus, como Maria. Quais são as nossas referências? Jesus diz em João 7,38, aquele que beber, assim como Davi teve sede, aquele que tiver sede e beber da água que eu dou, dele jorrarão rios de água viva. Rios de água viva. De você pode jorrar rios de água viva. Você pode matar a sede das pessoas, não pelo que você tem, mas porque esse rio jorra através de você. Em Mateus 7,24, Jesus diz, o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades e não a derrubarão. Assim como Davi confiou a sua segurança em Deus, ele construiu a sua casa sobre um alicerce, apesar de todos os seus problemas familiares. E você que diz, não, mas eu errei muito na minha casa, eu errei muito na minha família, eu não dei atenção para o meu filho, eu não fiz quando eu pude, não dei o conselho como eu pude. Davi também não fez isso. Não estou dizendo que isso é certo, mas eu estou dizendo que Deus reverte situações, que Deus reverte cenários. Você ainda pode construir a sua casa sobre a rocha. Você ainda pode colocar um alicerce firme para ter a segurança verdadeira, a segurança em Jesus Cristo, a rocha, a pedra angular. E por último, Mateus diz em Mateus, né? Jesus diz através do livro de Mateus, em 11:28, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Davi estava cansado, Davi estava sobrecarregado, Davi estava com problemas, porém ele foi na fonte certa. Nós estamos indo na fonte certa. Eu te convido a ir na fonte certa, com a sede certa. Eu te convido a ir no provedor, buscando a presença dEle. Eu chamo a todos nós, inclusive a mim, ao arrependimento. Quantos de nós temos buscado coisas? Quantos de nós temos sede por sucesso, sede por privilégios? Gastamos horas a fio, gastamos o nosso suor a fio, a nossa mente, para ganhar coisas temporárias e corruptíveis. Coisas que não duram 1 milésimo de segundo na eternidade. Nem 1 milésimo de segundo. Tudo que você busca hoje não dura 1 milésimo de segundo na eternidade. Agora o que você pode desejar, isso dura. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui, para que nós estejamos ministrando. Se coloque em pé. Pode apagar as luzes. Enquanto nós louvamos a Deus com essa canção, você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana da campanha de oração, e você que vai começar a primeira campanha, você pode vir à frente, a equipe de intercessão pode vir já também, para termos esse momento, os presbíteros, pastor. E nós vamos louvar ao Senhor com uma música que diz, perto quero estar, junto aos teus pés, pois não há prazer maior do que te adorar, te entronizar, te buscar. Eu te convido a pedir a Deus nessa noite, perto quero estar, Senhor. Senhor, eu quero estar perto de Ti, Senhor. Não apenas do que o Senhor pode me dar, mas da Sua presença. Assim como Davi, eu quero essa sede, eu quero essa fome. Eu quero, Senhor, me derramar na Sua presença. Eu quero me constranger nos Seus braços e perceber que o Senhor é tudo o que eu preciso e sempre foi tudo o que eu preciso. Eu quero confiar, Senhor,
a minha herança a Ti. Eu quero confiar o meu sucesso a Ti, meu insucesso a Ti talvez. Eu quero confiar tudo na minha vida, minhas derrotas e minhas vitórias, minhas tristezas e minhas alegrias, meus bons momentos, meus maus momentos, tudo eu quero entregar no Seu altar. Porque diante de Ti não existe mau momento, a tristeza passa, a depressão passa, a doença passa. Porque diante de Ti só há alegria, só há regozijo, rios de água viva, pão da vida. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Perto quero estar. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, No lugar mais alto que são os Seus pés. junto aos Teus pés, Tu és o nosso prazer, Senhor, o nosso desejo. pois prazer maior não há Se renda a Ele nessa noite. me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Renda tudo aos pés do Senhor, não deixe nada para trás, não deixe. quero Te ofertar, Oferecemos ante a Ti, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus, eu Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Vamos declarar só com as nossas vozes. Te louvarei. Pará. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
Jesus. Olhe todas essas circunstâncias aqui apresentadas, Pai. Acabamos de dizer, Pai, no seu altar, que independente das circunstâncias, nós te adoraremos, Senhor. Crave isso em nosso coração, que o teu Espírito tenha liberdade para nos desafiar a todos os dias, a mantermos o espírito de adoração, de sede, de fome da sua presença, da sua palavra, para que as circunstâncias não venham derrubar a nossa adoração, para que as circunstâncias não venham remoer o nosso coração, nos deixando abatidos, nos deixando cabisbaixos, Senhor. Olha as circunstâncias do seu povo apresentadas, que são muito pequenas diante do seu poder, que são pequenas demais diante da sua provisão, Pai. Muda a nossa percepção, muda a nossa visão, dá-nos visão de reino, de eternidade, de glória, de honra, de graça, de amor, Pai. Dá-nos visão, Pai. Estamos cansados de visão atada, de visão que só enxerga as coisas da vida, que só enxerga os problemas, Pai. Queremos enxergar, Senhor, a sua glória, as suas mãos de poder controlando as nossas vidas. Vamos declarar a última vez: te louvarei. Somente a ti, Jesus. Aplauda Jesus. Amém. Semana que vem nós temos mais um salmo onde Deus vai ministrar seu coração em nome de Jesus. Queria só que você cutucasse umas 3 pessoas e falasse assim: ó, semana que vem te vejo aqui. Isso, pode fazer isso, te vejo aqui. Aê, eu te vejo aqui, você que está pela internet. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Vamos com Deus. Sua vida,